Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Clima atípico, né? Pelo menos eu olhei agora há pouco, está 17 graus lá fora. Não sei se é isso mesmo, se está para menos, se é mais um pouco. Mas eu sei que aqui dentro está muito bom, não é? Nós queremos estender os nossos cumprimentos e o nosso abraço aos nossos amigos que vieram para este momento tão especial aqui conosco. Você que está vindo à igreja pela primeira vez, a convite aqui de outros amigos, membros da igreja, ou a convite da TV Novo Tempo, bem-vindos, viu? Também você que está vindo aqui de outras igrejas nossas, tanto aqui de Cuiabá, quanto aqui do interior do estado, receba o nosso carinhoso abraço também nesta noite. Eu vou pedir agora que a gente, assim, expresse a nossa alegria neste momento, porque todas as sextas-feiras à noite, como adventistas do sétimo dia, nós paramos as demais atividades seculares e a gente pensa no grande Deus que fez todas as coisas. E que no sétimo dia, Ele disse assim que tudo era muito bom. Por isso, desde a sexta-feira, do pôr do sol até o pôr do sol de amanhã, é sábado, né? A gente comemora esse momento todo fim de semana. E a gente faz isso uns com os outros no ambiente de casa, quando a gente se reúne, né? Num grande grupo como nós estamos nessa noite, e dizemos uns para os outros, feliz sábado. Portanto, eu queria que você estendesse a sua mão para quem está do seu lado, ou atrás de você, ou à frente, e diga aí, feliz sábado, boa noite. É isso aí, gente. Esse é o clima, né? Muito bom. Clima de alegria. Afinal de contas, nós somos uma grande família, né? Talvez justamente por causa daqueles que estão conosco pela primeira vez, nós nos encontramos aqui para adoração ao nosso Deus, todos os sábados a partir das 9 da manhã, aqui na nave da igreja. Aqui no salão de jovens, aqui embaixo, às 8 da manhã, ocorre o culto da família. Então você pode vir mais cedo, às 8 horas da manhã, e participar deste culto aqui no salão jovem, ok? E a partir das 9, segue o programa aqui até às 11h45, meio-dia, tá bom? Também nos domingos, às 19 horas, e nas quartas-feiras, às 20 horas. Em qualquer um desses cultos, você puder estar conosco, será sempre uma alegria recebê-lo aqui, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e nos conceda uma grande noite de bênçãos, não é isso, doutora Deise? Boa noite, queridos. Nós sabemos que onde nós estamos, em qualquer lugar que estejamos, somos missionários para Deus. Não importa a função que estamos exercendo. Nós não precisamos ir para a África para sermos missionários. Somos aonde estivermos. Mas algumas pessoas, alguns homens foram chamados para estar em posição de destaque. Nós temos José, temos Daniel na Bíblia, e estiveram em posição de destaque, foram homens honrados, que honraram o nome de Deus onde estiveram e que tiveram a oportunidade de testemunhar por ele. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma pessoa que também faz parte desse grupo seleto, uma pessoa de destaque. Mas eu queria dizer que, antes de tudo, é um servo do Senhor, um servo de Deus, e que tem recebido a autoridade do Senhor para falar o que fala. Mas nós vamos apresentá-lo também, o currículo, apresentar seu currículo científico, só para o respaldo humano, porque ele não precisa, mas para que as pessoas possam saber quem é essa pessoa, que nós estamos tendo o privilégio de ouvir nessa noite. E o David, que é um ancião de uma das nossas igrejas, que é o responsável por trazê-lo aqui, vai apresentar essa pessoa tão especial de quem eu estou falando. Boa noite a todos. Que bom podermos encontrar na casa de Deus, né, neste sábado. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer mais uma vez o professor Dr. Marcos Eberlin, que tão prontamente aceitou o convite do Instituto Federal de Mato Grosso a estar presente no dia de hoje, né, dia 19, em comemoração ao Dia do Químico e Dia do Meio Ambiente. Em continuidade, então, aproveitando essa grande oportunidade, o professor se dispôs também prontamente a estar conosco em nossas igrejas, né? No caso a Igreja Central, e agradecemos o pastor,
a Deise, né, e a equipe diretiva desta igreja, e amanhã, então, estará no Porto também. Então, o currículo do professor, confesso para vocês que aqui é um resumo do resumo, viu? E ontem eu não falei, hoje pela manhã, viu, professor, e à tarde não falei, mas quando a gente tem que justificar a vinda de alguém, né, a gente tem que imprimir o currículo. Confesso que não imprimimos o dele, tá? Porque ia dar umas 300 páginas ou mais, né? Então a gente teve que só justificar. Mas o professor Dr. Marcos Eberlin graduou-se em 1982, mestrado em 1984, doutorado em 1988 em Química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutorado no Laboratório Anston de Espectroscopia de Massa da Universidade Purdue dos Estados Unidos. Atualmente é professor titular MS6 da Unicamp, onde coordena o Laboratório Thomson de Espectroscopia de Massa. É membro da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Recebeu o prêmio Zeferino Vaz de Reconhecimento Acadêmico e prêmios Scopus Capes em 2008 de Excelência em Publicações e Formação Pessoal. Foi vice-diretor do Instituto de Química da Unicamp de 1998 a 2002 e presidente de 2009 a 2014 da Sociedade Internacional de Espectroscopia de Massa. É hoje presidente executivo da Sociedade Brasileira de Espectroscopia de Massa e da Sociedade Brasileira de Designer Inteligente. É editor de várias revistas, orientou cerca de 150 de mestres, doutores e pós-doutores que hoje se espalham pelo país e pelo mundo como pesquisadores e profissionais em seu grupo de pesquisa. É um dos mais numerosos do Brasil, com cerca de 50 pesquisadores. Já publicou cerca de 650 artigos científicos, com perto de 10 mil citações, em áreas científicas diversas como química, física, bioquímica, biologia, forense, farmacêutica, alimentos, veterinária e materiais. Mas acima desse currículo é o que a professora Deise colocou, que é um servo de Deus. Então gostaríamos de chamá-lo. E nesse momento entregar esse auditório para você, ele é todo seu. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Amém, amém. É uma responsabilidade muito grande a gente ocupar essa posição aqui. Eu agradeço em primeiro lugar ao pastor pela confiança, viu, pastor? A gente sabe como que é difícil, né? A gente entregar o nosso púlpito, né? Mas mais para um pesquisador e tudo mais. Mas eu venho falar sobre esse grande Deus que nós cantamos agora, né? Grandioso és tu. Eu aprendi a cantar desde pequenininho também. E a gente quer falar sobre as evidências, quer falar sobre como que Deus decidiu se revelar, acho que nos últimos tempos, de uma forma assim tão extraordinária. A gente achava que Deus estava meio quieto, não é, David? Mas não sei o que aconteceu, eu acho que ele se cansou. Cansou do mimimi, do blá blá blá. E ele falou, agora eu vou mostrar quem faz, quem é que tem as evidências. E ele tem levantado pessoas pelo Brasil todo. Vocês já devem ter ouvido falar do Adalto, mas eu não sei quantos têm assistido o programa Origens na TV Novo Tempo. Quem tem assistido? Se você não levantou a mão, o que você está fazendo que você não assistiu? Gente, é fantástico. Passa 6h30 aqui na sexta. 6h30 na sexta. E você vê que Deus colocou lá naquele programa, não só o Adalto, eu, mas outros que estão sendo despertados para falar sobre criação, o ato de Deus. Como que as evidências hoje são muito fortes. E a gente vai passear por algumas delas, eu vou discutir algumas coisas com vocês. Como que a gente crê num Deus que mata a cobra e mostra o pau? E a cobra morta. Deus é fantástico. Quando Cristo quis andar sobre as águas, o que ele fez? Ele escolheu o quê? Uma tempestade. Era de madrugada. Os discípulos achavam que ele era um fantasma. Olha só, né? Incrível. Mas ele escolheu o pior momento. Por quê? Eu disse lá no programa Origens,
Deus é um sujeito exibido. Eu não sei se o pastor ia ficar bravo comigo ou não, mas eu acho. Deus é um exagerado e um exibido. Porque quando ele quer mostrar, ele exagera. Ele exagera. Então, Jesus podia ter pego um dia calminho, né? Mas ele falou assim, eu vou exagerar. Eu vou mostrar que quem anda sobre as águas sou eu, né? Quando o morto ali morreu, né? O Lázaro estava morto. Todo mundo, vamos Jesus, corre Jesus, corre Jesus. E se ele quisesse, né, fazer uma ressuscitaçãozinha qualquer, ressuscitar um morto de 1 hora que morreu é fácil, né? Até os médicos fazem isso. Mas, gente, ressuscitar um defunto de 4 horas, 4 dias, é muito mais difícil. Então falava, vamos Jesus, vamos. Ele falou, não, calma, calma. Jesus parou, tomou um... Eu ia falar um café, não, pastor, não pode. Tomou um suco, tomou um refrigerante, não, um suco de uva. Tá bem assim, pastor? Suco de uva, né? E foi com calma. Quando ele chegou lá, já fazia 4 dias tinham se passado. E ele cheirava mal. Aí ele falou, eu nem vou entrar lá. Ele falou assim, tira a pedra. Aí ele falou, Lázaro, sai para fora. Então nós temos, na realidade, um conjunto imenso de evidências. Nós vamos colocar ali as transparências. E que eu quero começar a falar com vocês sobre isso. Criação, um ato de Deus? Será que é ou não é? A gente tem 1001 evidências de que realmente é assim. Não é uma só, não, mas são várias e várias e várias. Um outro título para a minha palestra, está colocado ali, vocês estão vendo? Falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. As evidências são tantas favoráveis a Deus e tão contrárias à não existência de Deus, à formação da vida nesse planeta por processos naturais, ao Big Bang, aquela grande explosão e tudo mais, que eu não tenho medo nenhum de declarar. Falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. Aí você fala assim, nossa gente, o que é isso? Ser ateu é um ato racional, as evidências estão todas para ser ateu. A gente que crê, você crê num Deus irracional? Você acha que sim? Eu vou perguntar aqui para vocês, quem é que crê no Henrique Cristo? Levanta a mão aqui, vai. Sem vergonha nenhuma. Você crê nele? Que ele é Jesus encarnado, que veio e conhece o homem? Outro dia ele foi na praia, em Santos, e ele estava pegando ondas. Aí ele estava numa prancha de isopor. Pode? Ah, não, que é isso? Se ele fosse Jesus, ele estava pegando onda com o pé, né, em cima das ondas. Ele foi com uma prancha de isopor. Por que a gente não crê nele? Porque ele não mostra evidências. Quem crê em ET? Quem crê em duende? Você crê em duende? Não, por quê? Você já viu algum? Não, a gente tem uma fé 100% racional. E o mundo inverte as coisas. Fica achando que a gente crê em duende, que a gente crê em fada madrinha, que a gente crê em Henrique Cristo. Nós cremos num Deus, gente. Um Deus que dá sobras de evidências. Um Deus que nos dá mais do que razões para crer nele. Cristo veio aqui, quando perguntaram para Cristo por que ele fazia aqueles milagres, o que ele respondeu? Para que creiam. Para que creiam. Ele sabe que nós somos seres racionais. E ele dá as evidências. A gente tem que exercer a nossa fé? Sim, é claro que sim. Mas é uma fé totalmente alicerçada em razões. Então, olha, falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. Por quê, gente? Porque se eu for querer ser ateu, eu vou ter que acreditar que tudo que a gente vê nesse planeta, na vida, no universo e tudo mais, é fruto do quê? Das forças naturais. O homem está numa grande encruzilhada. Na realidade, outro dia saiu uma pesquisa dizendo que ateus são mais inteligentes do que os cristãos. Não sei se vocês já viram isso. Gente, será que é? Olha, se você não quer crer nesse ser, você vai crer no quê? De que três
3 forças criaram tudo que a gente vê nesse universo. Quais seriam essas 3 forças? As forças nucleares, as forças eletromagnéticas e a gravidade. Se você não crê em Deus, qual é a tua opção? Crer em forças. Força forte, força fraca do núcleo não faz muita coisa, só estabiliza o núcleo. É coisa de físico, eu brinco, né? Agora, as forças eletromagnéticas e a gravidade criaram a vida e criaram o universo. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer em forças. 2 tipos de forças. Sobram-me evidências de Deus, porque qual é a outra opção? Ou foram as forças naturais, ou foi um ser inteligente, consciente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, que criou o universo e a vida. É o design inteligente. Então essas são as 2 opções, que nós somos obrigados a optar por uma delas. E aí, gente, falta-me fé para ser ateu? Porque se eu for ateu, o que eu vou ter que crer? Que um dia nesse planeta, toda a matéria, a energia, o espaço e o tempo estavam aprisionados numa partícula que eles chamam de... aquela partícula primordial que eles chamam de uma singularidade. Então, todo o tempo, a massa, a energia, o espaço estavam aprisionados naquele ponto. Os professores que falam sobre o Big Bang falam assim, a cabeça de um alfinete. Tudo lá comprimido e tudo mais, e de repente, sabe-se lá por quê, o que acontece com toda a matéria, energia, o tempo e o espaço aprisionado naquela partícula primordial, naquela singularidade, ela simplesmente explode. Quem é que causou a explosão? Ninguém tem a menor ideia. Então, falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que tudo estava concentrado lá e, de repente, uma explosão ocorre, sem se saber por quê. E aí, aquela explosão, a gente sabe disso, ela cria matéria, cria energia, cria espaço, cria o tempo. Mas se você deixa só a primeira explosão acontecer, toda a força gravitacional que age naquela matéria sendo formada, causaria o colapso de volta à partícula fundamental. Então, não sei se você sabe, o modelo do Big Bang não é o modelo do Big Bang, é o modelo do Big Bang Bang, uma segunda explosão, sabe-se lá por quê, causada, depois da primeira tem uma segunda, então a explosão é assim, ó, bum, bum, entendeu? 2 explosões ocorrem sequencialmente, sem se saber por quê. E aí a matéria, a energia e o espaço se formam. E aí qual é o produto dessas 2 grandes explosões? Como nós estamos vendo ali, uma atmosfera gasosa. Psss, escutou o barulhinho? Psss, gás é produzido. E eu não sei quantos aqui sabem química, mas quem já teve aula de química, ou acha que sabe química, né? Porque a gente acha só. Levanta a mão assim, ó, químicos, dia do químico e tudo mais. Aí, você que levantou a mão, como é que você chama? Qual é a composição química da explosão do Big Bang? Essa nuvem gasosa em expansão era formada de quê? De que átomos? Sabe, irmã? A gente não sabe, né? Mas se você vai analisar, gente, era formado de hidrogênio e hélio. Quem já encheu a bexiga de hélio? Para a bexiga ficar flutuando, sabe? É aquele gás. Hidrogênio e hélio, uma nuvem gasosa em expansão é formada. E essa nuvem gasosa em expansão tem agora, ao seu favor, o quê? Uma única força, a força da gravidade. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que essas 2 explosões ocorreram. Uma nuvem gasosa em expansão foi formada, e agora nós temos átomos de hidrogênio e hélio que se expandem contra o nada. E agora a gravidade vai ter que tomar conta e formar planetas, formar estrelas, meteoros, vai ter que formar gente, vai ter que formar vida nesses planetas, luas e tudo mais. Mas, gente, gás em expansão contra o nada, todas as leis conhecidas nesse universo diz que gás em expansão contra o nada vai continuar em expansão contra o nada. A gente estava falando hoje na palestra, forever.
É never, para sempre. É o gás só. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que o universo gasoso em expansão, contra o nada, que deveria ficar eternamente em expansão, agora se organiza em planetas e estrelas. Como isso é possível? Ninguém sabe. Gente, vou fazer um exercício com vocês. Tá vendo o gás aí? Agora nós temos nitrogênio e oxigênio, mas naquele tempo era hidrogênio e hélio. Agora nós temos que formar estrelas, certo? Porque senão o universo não se forma. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que comprimir esse gás. Tenta comprimir o gás aí com as suas mãos. Vamos lá, gente, exercício. Pega aí, tenta comprimir. Está tentando formar uma estrelinha? Você conseguiu? Você consegue comprimir gás com a sua mão? Não consegue, por quê? Porque o gás é rebelde, ele escapa, não é? Você teria, olha gente, você não consegue comprimir gás, mesmo que você tenha uma força com a sua mão, porque ele escapa pelas mãos, pelos orifícios, né, entre os dedos. Mas o modelo do Big Bang assume agora que essa nuvem gasosa em expansão, vai acontecer o que com ela? Está vendo ali mais para frente? Há um colapso gravitacional. E esse gás é comprimido numa força esférica, simétrica, descomunal, que ninguém sabe de onde veio. Comprime esse gás, o gás não escapa, pasmem. Ele vai sendo comprimido até se formar uma estrela. Gente, falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero crer em processos miraculosos, não é? Um grande milagre que pegou essa nuvem em expansão de gás contra o nada e transformou em grandes estrelas. Outro dia eu fui lá no CERN, na Suíça, na Genebra, a gente estava lá com um grupo, 200 cientistas sentados assim. Aí chegou o diretor do CERN e falou, gente, aqui a gente descobriu como é que o universo se formou. Olha só, uma nuvem gasosa em expansão se formou e a gravidade atraiu os átomos de hidrogênio e hélio e formou as estrelas. Eu não levantei e fui embora, em respeito ao anfitrião. Mas, gente, eu sou químico. A gente sabe que hidrogênio e hélio não é atraído por gravidade. Gravidade, a gente não pode... Quem já fez aula de química falou assim, por que o ponto de ebulição da substância A é maior que a substância B? Se eu escrever lá porque ela é mais pesada, o professor vai me dar o quê na minha prova? 0. Porque em química a gente não pode apelar para a gravidade. Química usa forças eletromagnéticas. Quem usa gravidade? Cosmólogo. Por quê? Porque a gravidade só atrai grandes astros. Se a gravidade tivesse formado estrelas, como aquele pesquisador erudito do CERN falou para aqueles 200 cientistas, o que aconteceria com todos vocês hoje aqui? Você estaria assim, separadão? Não, se gravidade atrai átomos de hélio e hidrogênio pequenininho, atrairia gente com uma intensidade absurda, e a gente estaria tudo reunido, um bolão ali no meio. É verdade. Seria horrível isso daí, né? Já pensou? Você está passando assim perto daquela pessoa que você não gosta, né? Nossa, olha lá, vem lá, aquela megera, pode falar, pastor? Aquela megera, vem vindo ali, aí gruda em você, já pensou? Que coisa horrorosa. Deus é sábio, Ele não fez a gravidade atrair gente, e não, muito menos atrair átomos de... Falta-me fé para ser ateu, porque pasmem, gente. As estrelas, no modelo naturalismo, são o quê? O berçário do universo. É nas estrelas que os elementos mais pesados se formam. É na estrela que o pó cósmico que formou o universo é formado. E as estrelas não existe mecanismo viável, não existe força, não existe processo para formar estrelas. Não dá para comprimir gás com gravidade, mas aí milhões e milhões de estrelas se formam nesse universo. O pó cósmico se junta por acreção em planetas. Sabe qual é o modelo de formação de planeta rochoso? Você já ouviu falar sobre isso? Você já leu sobre o Big Bang? Falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero crer nessas historinhas, gente. Isso sim que é conto de fada. Por quê? Porque dizem que pedrinhas se formam no universo, e agora essas pedrinhas, por acreção, vão se juntando e formando planetas rochosos. O mecanismo é mais ou menos por volta de por aí, presta atenção.
Você tem uma pedrinha rochosa, a outra pedrinha vem, bate nela, a energia cinética funde as duas pedras, o material fundido funciona como cola, as duas pedrinhas se colam e vão crescendo. Gente, isso é o efeito super bonder cósmico. Super bonder cósmico. Cola pedrinha, gente. Puff cósmico. Gente, a dona de casa, sabe aquele pó, aquele puff que vai formando quando você está cansada, não limpa tão bem a estante, vai formando lá nas prateleiras mais altas, aquele puff cósmico é que gerou os planetas, que gerou você. Tem gente que não crê no barro, fala, nossa, Deus pegou o barro, isso eu não acredito, de jeito nenhum. Mas ele crê no quê então? Qual é a sua outra opção? Ou você crê no barro da Bíblia, ou você crê no barro cósmico, no puff cósmico das estrelas. As estrelas, falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus. Eu posso ver aqui, olha que ótimo. Falta-me fé para ser ateu, porque não sei se você sabe, na explosão do Big Bang, formou matéria e deveria ter sido formado a antimatéria. Você tem o elétron e devia ter o antielétron. Você tem o próton e deveria ter o antipróton. Agora sim, perfeito. E agora sumiu. E aí, o que acontece, gente? O mesmo sujeito que falou para mim que a gravidade tinha formado estrelas, falou o seguinte, e olha, e nessa grande explosão formou a matéria e a antimatéria. Só que a antimatéria simplesmente sumiu. Pode, gente. Eu posso, como químico, chegar lá para os meus alunos e falar assim, olha, eu descobri uma nova reação. A reação forma o produto A e o produto B. Aí fala, Marcos, cadê os produtos? Eu falei, o A está aqui. Aí cadê o B? O B sumiu. Não pode, gente, a antimatéria do universo simplesmente metade do universo que o Big Bang deveria produzir, simplesmente sumiu. É a antimatéria. Deus é fantástico. Deus, ele humilha os sábios desse mundo. Você sabe disso, né? Ele não dá a menor chance. Ele não dá. Deus não é de dar chance. E ele não dá mesmo. Ele criou o universo e sumiu com metade dele, tá? De propósito. Eu acho que Deus fez de propósito. E ele criou umas estrelas assim, coisas maravilhosas de propósito. Para que as estrelas foram criadas? Para o louvor de sua glória. Para mostrar o esplendor de Deus. A antimatéria simplesmente sumiu. Olha, o que o Big Bang... Está vendo aquele modelinho ali? O Big Bang, no máximo que ele deveria formar, é um universo gasoso em expansão contra o nada. O universo seria extremamente monótono, formado de átomos de hidrogênio e hélio, se expandido contra o nada. Um universo que não teria nada, só um gazinho. E é isso que a gente vê. As evidências são essas. O que você vê nesse universo? Completamente diferente disso. Olha como é que a gente deveria ficar se a gravidade atraísse gente, tá vendo? Aquele bolinho ali. Aí as estrelas, que ninguém sabe como forma, no modelo naturalista, elas explodem. E o pó, puff cósmico é formado nas explosões das supernovas. Mas cada explosão de supernova cria o que no lugar? Um buraco negro. A gente sabe disso em cosmologia. Então o universo deveria ser preenchido de buracos negros. Existem quantos buracos negros nesse universo? Alguns especulam que existe um no centro da nossa galáxia, e mais um ou outro, mas o universo devia estar recheado, deveriam ser milhões e milhões de buracos negros no nosso espaço, e eles simplesmente sumiram. Olha só, o modelo sumiu metade da antimatéria, ninguém sabe como que formou estrela, os buracos negros sumiram, e aí eles falam que é o modelo que criou o universo. Para com isso, eu não tenho fé para ser ateu. Falta-me fé para ser ateu, porque outro dia saiu um artigo dizendo o seguinte, não, o Big Bang está errado. O universo, na realidade, é um universo eterno. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que mudar a minha teoria todo dia. Cada vez que eu ler um artigo científico novo, eu vou ter que crer numa coisa diferente. Um dia eu tenho que crer que o universo é eterno, outro dia eu tenho que crer que ele foi criado pelo Big Bang. Gente, a Bíblia fala isso, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Porque você vai ter que ficar mudando a sua teoria.
a cada dia. Gente, líderes religiosos têm sucumbido a teorias de homens, a gente sabe disso. Acho que um dos grandes problemas, na realidade, não são os ateus, são os evolucionistas teístas. Os que se rendem à teoria dos homens e tentam encaixar o nosso Deus lá dentro. Eu não sei se você faz isso ou não, me perdoe falar mal de você hoje, mas eu vou falar. É a pior teologia com a pior ciência. É a mistura, não é? Da pior teologia, pior filosofia, pior ciência. O Papa outro dia disse que a evolução estava certa, que o Big Bang, mas ele foi o melhor de todos. Por quê? Ele falou assim, olha, o Big Bang não só precisa de Deus, mas exige Deus. Ele foi esperto, porque ele falou assim, gente, aquele Big Bang tem tanto milagre que só Deus para dar jeito. Entendeu? Argentino, esperto toda a vida. Mas a gente tem grandes homens de Deus que sucumbiram ao Big Bang. Olha, o William Craig é um colega nosso. Mas ele fala o quê, gente? Ele acha que o Big Bang é fato e que Deus guiou o Big Bang. Não faça isso. Não tente colocar Deus numa teoria que não faz sentido. Hugh Ross, ele diz inclusive que o Big Bang está descrito na Bíblia, no Gênesis. Olha, você lê o Gênesis aí, está escrito, uma grande explosão, seguida de uma segunda, bum, 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 e aí nuvens gasosas se contraíam em estrela. Tem isso na Bíblia? Não tem, gente. Deus criou o universo estruturado. Então, olha, não vá por teorias. Gente, falta-me fé para ser ateu, porque ateus não existem. Gente, ateu não existe, você sabia disso? Saiu outro dia um artigo científico falando assim, ateus não existem, conclui cientistas. Fizeram uma pesquisa, gente. Todos nós nascemos com a consciência de que Deus existe. Você sabe muito bem disso. Eu tenho várias discussões com ateus, e você pega o seu ateu predileto e vai apertando ele na parede, ele espirra, gente, ele espirra. No fundo, ele vai dizer o quê? Vai falar o mal de Deus, mas ele sabe, a gente sabe que Deus existe. A gente nasce com a consciência que Deus existe. Mas ao longo da nossa vida, a gente se decepciona com Deus. E a gente passa a negar a Deus. É aquela coisa que você sabe que existe, mas não quer saber que existe, então você passa a negar. Eu dou um exemplo sempre assim. Você imagina que você chega numa festa, está lá a ex-namorada do seu marido. Você fala, nossa, eu vou embora para casa. Não, eu vou ficar. Mas ela não existe, ela não existe, ela não está lá e tal, e aí a festa fica boa, certo? É negar a realidade dos fatos. Darwin, o que aconteceu com Darwin? Ele ia na igreja, não sei se vocês sabem, todos os domingos, até que a sua filha morreu. A partir daí ele não foi mais.